Amigos e amigas, em nossa série de vídeos sobre políticas públicas, já falamos de políticas públicas de um modo geral, falamos sobre políticas públicas do ponto de vista da sua elaboração. Vamos falar muito mais, que será uma série de vídeos só sobre políticas públicas, para você, prefeito e prefeita, copiarem e aplicar no seu município. O nosso assunto de hoje, como estamos no mês de março, que é o mês da mulher, 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, nós vamos falar de políticas públicas para a mulher, para as mulheres. E o que são políticas públicas para as mulheres? Mas antes de iniciarmos, vá aqui embaixo, se inscrevam em nosso canal. Isso é muito importante para a divulgação de gestão pública de qualidade. O que são políticas públicas para as mulheres? É um conjunto de diretrizes e princípios norteadores da ação do poder público para promover a interação entre o Estado, o município e a sociedade. É isto que norteia a política pública para as mulheres. E devemos combater todas as formas de discriminação da mulher. A interação entre o Estado e a sociedade é de fundamental importância para a gente entender a importância da mulher na sociedade. Porque a relação entre Estado e a sociedade é uma relação de poder. E a relação de poder é uma relação social. E como é uma relação social, eu tenho que promover a igualdade entre homens e mulheres. E para compreender um pouco do papel da mulher na sociedade, vamos retomar lá em 1970, com o feminismo sendo implementado no Brasil, a luta das mulheres para um novo Estado que estava surgindo. E aí começa a surgir na sociedade brasileira o conceito de gênero. O conceito de gênero estrutura-se a partir da ênfase das relações sociais, das relações políticas, das relações econômicas e culturais entre os sexos feminino e masculino. E depois a gente vai discutir política LGBTQI+. Tudo isso sinalizava para um princípio, para princípios de desigualdades. E que o feminismo traz à tona para a gente fazer a igualdade. Políticas públicas que levam a uma urgência no combate à cultura sócio-herdada. Porque a cultura sócio-herdada, ela é machista. Essa é a cultura sócio-herdada. E a gente precisa combatê-la em todos os momentos da nossa existência. Nós temos que pregar em todos os rincões do Brasil as condições necessárias à efetiva aplicação das políticas públicas para mulheres. Que o assistencialismo fique no passado, porque o presente quer a máxima igualdade, a máxima potencialização
dos direitos fundamentais da pessoa. Você está vendo como é que funciona? Eu não quero mais o simples assistencialismo, eu quero a igualdade. Eu tenho que promover os desafios da transversalidade de gênero. Mas transversalidade no sentido de melhoria da economia, da política econômica, social, política, cultural dos gêneros. É essa transversalidade entre o gênero masculino e feminino. Eu preciso propor essa igualdade. Este é o grande nexo causal para a gente aplicar políticas públicas diferenciadas. Nós temos que fazer articulação das políticas públicas para as mulheres no governo federal, no governo estadual e no governo municipal, porque senão não adianta você fazer políticas públicas para a igualdade de gênero se você não tem políticas públicas correlatas nos 3 entes da federação. Aí a federação vira um oásis, o estado vira um oásis e o município é um poço de machismo. E para tanto, eu preciso fazer ações para ampliar as condições de autonomia das mulheres. Autonomia em todos os sentidos. Autonomia no sentido financeiro, econômico, político, social. Eu preciso fazer a divisão social, sexual do trabalho, mas sem discriminar o salário das mulheres. É uma equiparação social. Eu preciso reduzir as desigualdades local e regional. Para tanto, eu preciso de governo de estados fortes que busquem essa desigualdade ainda existente. Eu preciso de governos municipais. Eu preciso de fortalecimento das condições para o exercício pleno dos direitos de reprodução. Eu preciso ter pleno domínio sobre o meu corpo em todos os sentidos. Políticas públicas para mulheres. Eu preciso combater as violências contra as mulheres em todas as instâncias. Eu preciso combater os desafios da institucionalidade das políticas públicas no que tange a Estado e município para buscar instâncias governamentais, buscar todas as esferas governamentais para aplicar a igualdade entre gêneros. Eu preciso reforçar limites dos programas sociais, dos programas para levar as mulheres a essa igualdade. Eu preciso reforçar esses programas no que tange a creche. Eu preciso levar condição à mulher carente. Eu preciso de saúde, eu preciso de restaurantes populares, eu preciso de lazer, de cultura, de criação de redes de informação. Eu preciso dar condição aos trabalhadores rurais, urbanos, das LGBTs. Eu preciso de jovens, de idosos, para formar políticas públicas. Você está vendo como é difícil fazer política pública no Brasil? Quais são os fundamentos da política pública para as mulheres? Igualdade e respeito à diversidade. A diversidade no seu amplo significado. Eu preciso propor nas políticas públicas para as mulheres a equidade.
a igualdade de oportunidades para homens e para mulheres. Não essa meritocracia equivocada que está em voga nos dias de hoje. Nós precisamos elevar o padrão da mulher negra. Nós precisamos promover a autonomia das mulheres em todas as suas etnias. Nós precisamos propor um Estado efetivamente laico, que os benefícios e os direitos das mulheres não sejam baseados em princípios religiosos, mas nos princípios da sua fé. Nós precisamos propor uma justiça social elevada para igualar homens e mulheres. Nós precisamos propor transparência dos atos da administração pública em que tange a salários entre homens e mulheres, na prestação de serviços entre homens e mulheres. Nós precisamos da participação e controle social das mulheres para a formulação, implementação, avaliação e controle das políticas públicas. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de mais acesso à participação das mulheres nos espaços de poder. Esses espaços de poder vêm da política social, vêm da cultura, vêm de todos os naipes. Eu preciso igualar gênero, raça e etnia. Você está vendo como é que se faz políticas públicas para as mulheres? Nós precisamos propor desenvolvimento sustentável que leve a mulher a contribuir cada vez mais com o desenvolvimento sustentável. Nós precisamos do pleno exercício dos direitos, o direito ao seu corpo, o direito ao aborto, ao direito ao que a mulher bem quer e entende. Nós precisamos propor ao Estado brasileiro o cumprimento de tratados, acordos e convenções internacionais que muitas vezes são pisoteadas por governos nefastos, para não dizer outra coisa. Nós precisamos propor um equilíbrio entre homens e mulheres nas posições da economia, nas posições dos direitos legais, da participação política, das relações interpessoais. Nós precisamos dar um basta na exploração mercantil do corpo e da vida das mulheres. Nós precisamos dar um basta e mostrar à sociedade que ela tem que reconhecer a violência de gênero, a violência de raça e a violência de etnia, de uma forma estrutural e histórica. Só assim a gente vai mudar o estado de coisas que ainda existe no Brasil. Nós temos que exigir dos estados, dos municípios, da União, a implementação de políticas públicas para mulheres. A construção social, educacional, que enfatizam a participação das mulheres. Nós queremos exigir cada vez mais a inclusão dos quesitos de gênero, raça e etnia nos currículos da educação. Nós precisamos colocar tudo isso no PPA, na LDO e na LOA, que são os três instrumentos de planejamento governamental. Nós precisamos divulgar a cada dia
indicadores sociais, econômicos e culturais sobre a situação da mulher, sobre a situação dos negros, dos índios e das negras e das índias no Brasil. Para assim, nós exigirmos uma saúde de qualidade, uma previdência social de qualidade, um trabalho na educação de qualidade, na cultura de qualidade e no desenvolvimento urbano e rural de qualidade. Nós precisamos de uma participação no controle social de políticas públicas. E, por fim, nós clamamos pela criação, fortalecimento e ampliação da defesa dos direitos humanos das mulheres indígenas, quilombolas e ribeirinhas. Em todas as esferas de poder. Isso que é elaborar políticas públicas para as mulheres. Isto quer dizer não a esse conjunto de absurdos que reina no Brasil atualmente. Nós precisamos dos ministérios das mulheres, mas a ministra lá do Ministério das Mulheres é uma louca. E nós precisamos arrancar esse polvo do governo federal. Eu vou ficando por aqui em políticas públicas para mulheres. Mas nós vamos falar de muitas políticas públicas para vocês entenderem como o Brasil está sendo usurpado na sua civilidade, como o Brasil está sendo usurpado na sua forma de entender a gestão pública. Mas fique atento ao nosso canal, fique atento ao canal do professor Erivaldo, fique atento ao canal da Escola de Governo Luiz Gama, para que você fique por dentro de tudo que pode se fazer com políticas públicas. Um grande abraço e fique com Deus.